A gente sugeriu para o Paulo da gente conversar sobre esse tema, né, Em Busca do Mestre, porque ele chegou até nós há coisa de uns 2 meses atrás, por causa de algumas releituras que nós tivemos a necessidade de fazer. Nos nossos estudos, né, das obras da doutrina, a gente retomou o livro Instruções Psicofônicas de espíritos diversos, né, mas trazido através da mediunidade do Chico. E retomando, teve uma das mensagens que nos fez recordar. Na verdade, não é tanto que recorda, né, mas são coisas que se encaixam e vai levando cada um de nós a, vamos dizer assim, tentar chegar no melhor formato possível de entendimento do que é a vida, dos seus porquês, do que a gente precisa ou não fazer, e do que a gente espera fazer. Para quem não conhece, o Instruções Psicofônicas, junto com Vozes do Grande Além, são 2 livros que são resultado de comunicações mediúnicas, mas não psicografadas, né? São mensagens que foram trazidas através da psicofonia do Chico, nas reuniões que ele participava, a maior parte delas dentro da década de 1950, o conjunto do livro é trazido dentro desse contexto. E a história é mais ou menos a seguinte, né, dos livros, a princípio. Nas reuniões que eram desenvolvidas ainda lá em Pedro Leopoldo, eles começaram a notar que, tanto no final da reunião, quanto, às vezes, né, em um momento ou em outro, quando eram trazidos por espíritos que eram atendidos naquelas reuniões, algumas mensagens, né, algumas comunicações através da psicofonia do Chico eram muito profundas ou eram muito ricas, porque a gente brincou uma vez no estudo, falando até sobre esse livro, que o pessoal que frequentava essa reunião do Chico era um pessoal muito, assim, muito simples e desconhecido, a gente brincou assim. As mensagens trazidas são mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, de Emmanuel, de Bittencourt Sampaio, Dias da Cruz, vários desses trabalhadores da primeira hora, né, dos 2 lados da vida. E era comum também de espíritos recém-desencarnados, mas que haviam trabalhado junto deles nas reuniões, nas casas espíritas, virem depois trazer comunicações, trazer notícias do que eles haviam encontrado do outro lado. A mensagem específica que a gente trouxe, ela foi ouvida por eles, né? E aí a explicação, né? Por causa do teor dessas mensagens, eles entenderam que talvez seria interessante, até para se proceder a uma avaliação mais completa, né, da reunião mediúnica como um todo, eles entenderam que seria interessante fazer gravações. E, na época, a capa do livro é até interessante por causa disso, né? Acho que dá para ver um pouquinho aqui. São aquelas fitas antigas ainda, né? Mas eles levavam o equipamento que era possível. Um deles, né, o Arnaldo Rocha, ele tinha acesso mais fácil a esses equipamentos, ele auxilia muito nesse processo, e eles vão gravar as reuniões. Essas reuniões elas eram ouvidas depois, até para auxiliar no processo de avaliação dos trabalhos feitos, mas as mensagens que eram mais profundas, mais enriquecedoras, elas foram transcritas e reunidas nesses 2 livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. No dia 18 de março de 1954, Meimei trouxe uma comunicação. E a Meimei, a gente conhece muitas obras dela, principalmente, né, dedicadas à criança, à infância. Ela era uma educadora, ela era professora nessa encarnação. Meimei é o apelido carinhoso dado pelo seu marido, pelo Arnaldo, um apelido, né, que existem algumas possibilidades de tradução, porque Meimei é uma palavra oriental que significa, a princípio, amor puro, mas que também seria uma indicação da noiva bem-amada. E eles, lendo um romance juntos, eles descobriram, né, esse significado, e ele carinhosamente começou a chamar sua esposa de Meimei, um apelido íntimo dos 2. Mas ela vem a desencarnar com 24 anos, foi um casamento muito curto, que provocou profundas dores na alma daquele esposo. Mas, no dia 18 de março de 1954, Meimei vem contar uma história. Ela, como professora, volta e meia, trazia, né,
narrativas que lembravam quase que histórias infantis, contos infantis. Tem muitos livros dela que foram direcionados para a infância. E essa mensagem, né, que está no capítulo 2 do Instruções Psicofônicas, que tem como título exatamente Em Busca do Mestre, ele traz para a gente um conto, é uma historiazinha. Nós vamos passear um pouquinho por essa história e vamos passear um pouquinho pela Amélia Rodrigues. Porque a narrativa que eles fazem é vivida por nós frequentemente, apesar de que nem sempre acontece exatamente da forma como é narrada na história. A Meimei começa falando que um dia uma alma atormentada, a narrativa dela é nesse sentido, que uma alma atormentada, durante o sono, né, se desprendeu, foi até ao encontro de, segundo ela, um generoso mensageiro celestial e pediu ajuda desse mensageiro celestial. A fala dela era no sentido de pedir a possibilidade da comunhão com Jesus. A gente vai lembrar de algumas coisas, primeiro, assim, de palavras, né? A comunhão para os católicos. A gente, quando fala de comunhão, a gente geralmente pensa, né, de imediato, na proposta que a gente sabe da Igreja Católica, que tem a ver com o ritual da comunhão, né, que simbolicamente passa pelo processo de se comer a hóstia, né, e beber do vinho, que representaria o corpo e o sangue de Jesus, a ideia do sangue, do pão e do vinho e assim por diante. Mas a gente esquece que essa comunhão ela tem a sua origem exatamente no ato simbólico da última ceia, quando Jesus parte o pão e divide com os discípulos. É aquela ceia que seria, né, vamos dizer assim, né, a que antecipa a Páscoa judaica e que tem a ver com a proposta de se viver junto, de se participar em conjunto dos sofrimentos vivenciados por um determinado povo, mas também dessa reunião de estar juntos à mesa, garantindo a sobrevivência de alguma forma, né? Conseguindo o pão, os recursos, para que aquele ser alcance a vida, a plenitude, dentro das mais variadas esferas, vamos pensar dessa forma. E é muito interessante porque o comer, a comunhão, o comensal, que é estar junto à própria mesa, tem essa origem comum de palavra. E aí, quando a gente fala que alguém pede a comunhão com Jesus, é muito mais visceral do que simplesmente estar junto. É o estar junto de tal forma que a gente se alimenta da mesma fonte, que a gente consegue os mesmos recursos para caminhar de forma, né, harmônica. Então, a ideia seria isso. A Meimei traz a primeira frase assim: aos ouvidos da alma atormentada, que lhe pedia comunhão com Jesus, o generoso mensageiro celestial respondeu. Então, essa alma pede auxílio desse mensageiro para conseguir a comunhão com Cristo. Quando nós lemos essa primeira frasezinha, o que veio à nossa mente foi a primeira frase que está na mensagem O Homem no Mundo, do capítulo Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nesse capítulo, o espírito que narra a mensagem, né, ele começa para a gente da seguinte forma, e me perdoe se uma ou outra palavra estiver fora do lugar, mas a ideia é essa, tá? Um sentimento de piedade deve animar o coração de todo aquele que se coloca sob as vistas do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. Então, se cada um de nós está pedindo o auxílio do mais alto, seja em que situação for, se a gente está implorando a assistência dos bons espíritos, né, sob as bênçãos de Deus, se a gente está buscando o amparo de alguma forma, de antemão, um sentimento de piedade tem que estar presente nos nossos corações. Não fala autopiedade. O que ele vai falar é do sentimento de serviço, do estar à disposição da criação divina para colaborar nessa obra da criação também, de alguma parte. Por que a gente associa essas duas coisas? Muitas vezes, a gente, na ânsia
de lidar com as próprias carências, com o próprio sofrimento, com a própria dificuldade, a gente acredita ou pensa, né, que primeiro as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, eles têm que ser tratados, diminuídos e melhorados, para que só a partir dessa melhora a gente possa aí sim, nesse estado de equilíbrio, se colocar à disposição dos outros, ajudar junto aos outros. A gente não tem ainda esse entendimento de que essas dificuldades, essas dores, essas fragilidades, elas são colocadas nas nossas existências exatamente para que a gente possa, a partir delas, desenvolver em nós as virtudes que nós necessitamos, alcançar o progresso dentro, vamos pensar assim, né, da matéria, para sanar essas limitações que muitas vezes são trazidas pela matéria, mas que tudo isso é necessário que seja exercitado sempre junto do outro. E é assim que a gente vai entender, por exemplo, quando Joana de Ângeles vai sugerir, né, na sua obra, na série psicológica, que as pessoas que estejam enfrentando algum tipo de transtorno psíquico, emocional, que faça parte do programa, né, de tratamento dessa pessoa, o que ela vai chamar de labor-terapia, que é o trabalho. É a necessidade de muitas vezes a gente se debruçar sobre a dor do outro, para, nesse exercício de perceber a dor do outro, a gente conseguir muitas vezes encontrar as ferramentas para trabalhar a nossa própria dor. Só que muitas vezes, no decorrer da vida, a gente vai fazendo esses exercícios, essas experiências de forma quase que automática, mas sem conseguir, na verdade, aquilatar, né, alcançar a dimensão concreta de tudo isso que a gente está vivendo. E a gente não percebe que nesse exercício automático da vida, a gente vai sendo conduzido pela espiritualidade para, mesmo que inconscientemente, a gente comece a desenvolver aquilo que a gente precisa desenvolver. Tenho comentado, às vezes, em um estudo ou em outro, que é muito interessante, né, um exemplo quase que ridículo, se a gente for pensar assim, mas que eu acho que explica bem essa situação que eu estou apresentando. Lembra daquilo que a gente vê, por exemplo, nas crianças pequenas da educação infantil que estão começando a aprender a ler? Mas antes de aprender a ler, elas fazem aquele monte de trabalhinho de passar o lápis por cima da linha tracejada e formar círculo, formar a linha tal ondulada, formar tal imagem e outra. Parece que é só uma brincadeira. Só que nesse exercício de brincadeira, ela está trabalhando a coordenação motora fina, que é essencial que seja, né, adestrada, que seja construída, para que lá na frente ela consiga desenhar letras e desenvolver outros tipos de recursos. Nas nossas existências é da mesma forma. A gente recorda que, por exemplo, né, no lidar com as pessoas difíceis da nossa existência, a gente, querendo ou não, mesmo que seja só por necessidade de sobrevivência, a gente aprende a ser paciente com o chefe intransigente, com a pessoa, com o colega que às vezes não sabe ocupar o próprio espaço, mas como a gente precisa do trabalho, a gente se submete e vai aprendendo lentamente a desenvolver as virtudes que a gente precisa desenvolver. Esse espírito, segundo a Meimei, quando ele pede, né, a esse mensageiro celeste que possa auxiliá-lo na comunhão com Jesus, esse mensageiro celeste explica da seguinte forma: sim, em verdade reconheces no Cristo o Senhor, mas não te dispões a servi-lo. Isso daí a gente pode entender dentro de um comentário dos termos mesmo utilizados. Quando a gente coloca dessa questão aqui de serviço e coloca servi-lo e senhor, a gente vai lembrar lá atrás, na época da Idade Média ainda, quando existia o senhor feudal e existia o servo que deveria, durante a sua existência, servir àquele senhor feudal. Nós reconhecemos a autoridade do Cristo, mas nós não entendemos ainda essa necessidade de servi-lo. Não nesse sentido de subserviência, mas no sentido de fazer parte da sua obra, no sentido de se identificar com a proposta dele e de nos colocarmos a serviço dessa semeadura da boa nova aqui na Terra.
E por que a gente não se coloca a serviço? Porque a gente entende muitas vezes a semeadura da Boa Nova como eu chegar, por exemplo, aqui para Maria José e falar assim, Maria José, você está fazendo isso, isso, isso de errado. Você tem que agir dessa e daquela forma. Não é assim que Jesus agiu. Não é assim que os seus discípulos diretos contribuíram para a semeadura. Eles fizeram esse tipo de trabalho quando eles conseguiram se esquecer de cada um deles e se colocarem a serviço do bem na existência dos outros. Estávamos vendo há um tempo atrás, e nessa mensagem vai ter um ponto que vai marcar a mesma questão, uma fala de um médico do interior de São Paulo que na adolescência teve a oportunidade de conhecer o Chico, e numa visita que ele estava fazendo com seu pai, e ele fala que muito jovem ainda, não querendo perder aquela oportunidade, ele virou para o Chico e ainda comentou assim, o que você pode dizer para um adolescente como eu, que ainda está no início da vida, assim, dentro da doutrina? E o Chico fala para ele uma frase que lá na frente esse mensageiro celeste vai falar também, porque o Chico vira para ele e fala o seguinte, aprenda a esquecer-se. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente não aceita dor nenhuma, a gente não aceita dificuldade nenhuma, é aquele famoso eu não vou levar desaforo para casa. É o eu. E isso daí é reflexo do egoísmo, é reflexo da nossa inferioridade ainda. Quando a gente já está amadurecido bastante, a gente percebe que a gente pode servir ao outro, servir na obra da criação, auxiliar os outros naquilo que se faz necessário, sem que a gente, por conta disso, perca a nossa individualidade, a nossa vontade, o nosso amor próprio e assim por diante. A diferença está no peso que eu vou colocar nas ações. Eu estou ajudando, me sentindo superior ao outro, ou eu já consegui entender que somos todos seres em caminhadas, em estágios evolutivos, e cada um com a sua dificuldade específica. Porque da mesma forma que o outro tem defeitos que me incomodam, eu também tenho defeitos que incomodam as criaturas que estão do meu lado. Será que os outros são tão impacientes comigo quanto eu sou com essas outras pessoas? Só para a gente pensar. E aí, ele vai explicar alguns lados dessa questão de reconhecer no Cristo o Senhor, mas não se dispor a servi-lo. Ele comenta o seguinte: clamas por ele como sendo a suma compaixão. Nós chamamos Jesus como sendo aquele ser extremamente compassivo, que se debruça sobre as nossas limitações, sobre as nossas dificuldades. A gente entende isso. Todavia, ainda te acomodas com a maldade. Nós entendemos a compaixão do Cristo para com cada um de nós, mas nós não aprendemos ainda a ter compaixão para com as criaturas que estão à nossa volta. Lembrando que a ideia de compaixão tem a ver com a ideia de sentir junto, é de se aproximar da limitação, da dificuldade que o outro está enfrentando e nos colocarmos dentro do mesmo limite. A ideia é exatamente essa. E aí, ele ainda vai seguir. Não te cansas de anunciá-lo por luz dos séculos. E nós já aprendemos, a gente até decora e repete fácil, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente sabe disso. Só que a gente sabe, a gente ainda não sente. A gente não conseguiu trazer isso ainda para a nossa vivência íntima. Por isso ele fala, não te cansas de anunciar o Cristo por luz dos séculos, entretanto não te afastas da sombra. A gente sabe que ele é a luz, mas a gente ainda se sente atraído por coisas pequenas, infelizes, difíceis da própria condição da matéria. Nós ainda nos sentimos presos a muitas situações da vida. Tanto é que, exemplos ridículos, né? A gente já sabe que a gente tem que buscar esse contato exatamente com a espiritualidade superior. Só que muitas vezes a gente acaba se pegando, por exemplo, né, o mal do momento. Às vezes vendo notícias de internet, de rede social, de WhatsApp, a gente vê uma notícia infeliz e inferior, a gente até pensa em seguir adiante, mas parece que tem um atrativo buscando a gente para aquele lado, porque nós ainda estamos muito próximos dessas realidades infelizes da matéria. Esse ser angélico ainda continua. Dizes que ele é o amor infinito,
mas ainda te comprases na agressividade e no ódio. Quantas vezes a gente não se deixa perder na impaciência, na rebeldia, na insensatez, e muitas vezes nos comportamentos mais ínfimos, mais simples do cotidiano. Às vezes, uma palavra mal colocada por um companheiro faz com que a gente dê a resposta já impaciente, raivosa, agressiva, que a gente não gostaria mais de dar. São alguns dos exemplos que ele vai chamando a atenção para a gente perceber como que o nosso comportamento ainda está distante daquilo que a gente espera seguir. E por que a gente fala que a gente espera seguir? Por mais que a gente não tenha consciência do texto específico, no sentido de guia e modelo, todos os seres encarnados no planeta, neste momento, mesmo que inconscientemente, sabem que o guia e o modelo é o Cristo. Porque a lei divina gravada na consciência de cada um mostra que o caminho a ser trilhado é exatamente o caminho que vai levar a essa identificação, a esse entendimento com a lei divina. Ele ainda vai colocar: afirmas aceitá-lo por príncipe da paz e não vacilas em favorecer a discórdia. Ah, Rogério, mas isso daí eu não faço mais não, eu já consegui me afastar. Será que a gente conseguiu mesmo se afastar? Porque sabe aquela coisa assim, conversa de família é ótimo para isso, né? Chega às vezes um irmão que começa a conversar com a gente, e fulano está com problema disso, daquilo, essa situação está difícil, esse problema está complicado, e a gente às vezes, ao invés de colocar, né, a palma da tranquilidade, ao invés da gente conseguir colocar, né, os panos quentes para diminuir um pouco aquele nervosismo, a nossa fala muitas vezes é: mas também, você viu o que, que o outro fez disso, daquilo? E aí a gente começa a levantar problemas, a gente começa a levantar dúvidas, a gente começa a levantar, vamos dizer assim, né? Levantar não, colocar pequenos espinhos nessa relação. E é exatamente essa fala equivocada que nós precisamos combater para que a indulgência comece de verdade a fazer parte das nossas vidas. Esse homem, esse ser, né, essa alma atormentada, vai virar em pranto para esse ser angélico e vai falar aquilo que provavelmente nós também falaríamos. Porque apesar de todas essas dificuldades, a gente sente necessidade do Cristo. A gente sente necessidade de acolhimento. A gente sente uma vontade imensa de ter alguém que nos afague em muitos momentos da nossa vida. E por isso ele vai dizer: contudo, eu tenho fome de consolo, no aflitivo caminho que se me alongam as provações. Quantas vezes nós não choramos sozinho, com a vontade imensa de saber que algum espírito muito amado não estava ali junto da gente, na impossibilidade de ter esse amparo aqui, né, presente do nosso lado da matéria. Quantas vezes nós não sentimos a necessidade de um entendimento um pouco maior por parte das pessoas que nos acompanham na existência? Quantas vezes a gente não enfrentou limitações e dores nesse sentido? A gente sente fome de consolo nesse caminho aflitivo em que as nossas provações se alongam. E aí, essa alma atormentada pergunta para esse ser angélico, para esse mensageiro celeste: que fazer para encontrar-lhe a presença redentora? O que eu tenho que fazer para encontrar o Cristo? O que eu preciso fazer para ter Jesus junto de mim? E aí a gente lembra de uma história que está no primeiro capítulo do livro Trigo de Deus, da Amélia Rodrigues, porque diz ela que naqueles dias na cidade de Cafarnaum havia chegado a notícia de que um novo profeta, um profeta que estava produzindo maravilhas por aí afora, limpando leprosos, levantando caídos, curando cegos, estava se dirigindo para aquela cidade. Ainda era muito no início daquilo que viria a ser, né, a caminhada do Cristo junto de todas aquelas pessoas. Mas a Amélia Rodrigues disse que a conversa, a notícia, né, da chegada daquele profeta tinha corrido como se fosse, no dizer de hoje, né, quase que um rastilho de pólvora. E a gente fica imaginando porque Cafarnaum, da mesma forma que outras vilas à beira do Lago de Genezaré, era muito pequenininha.
Brinquei com o pessoal no Fé e Caridade umas semanas atrás, quando a gente estava abordando parte desse tema, que se a gente fosse entender bem, Cafarnaum era menor do que o bairro Poço Rico, só para a gente ter assim, um pouquinho dessa dimensão de espaço, né? E aí a gente brincou que da mesma forma que num bairro, quando ele é menor, acontece uma situação ou outra e aquela notícia se espalha e todo mundo já fica sabendo o que está acontecendo, naquela época lá atrás não foi diferente. A notícia daquele profeta se espalhou e chegou junto com a promessa de que no dia seguinte, ao da narrativa que ela começa a trazer para a gente, né, ele estaria num monte perto da cidade falando com o povo. E aí começou aquela história, né, do você vai, não, mas que deve ser isso, deve ser aquilo. Igual a gente fica nessa ansiedade quando ouve falar de alguém importante, de alguém que de alguma forma representa as nossas esperanças chegando junto de nós. A Amélia Rodrigues fala que no meio desse povo tinha um pescador que já era mais avançado em anos e que era muito correto, mas que tinha uma vida muito simples. A vida dele era o seu trabalho, a sua família, as necessidades básicas da sobrevivência. E, ao mesmo tempo, porque aquela era uma vila muito pobre, ele ficava olhando para a ignorância daqueles seus companheiros de existência, né? Muitos tinham crescido junto com ele conhecia todo mundo que estava por lá, e ele ficava olhando para aquelas pessoas, e a gente imagina, se fosse transpor para a nossa fala de hoje, né? Nossa, que bando de gente ignorante que cai na conversa de qualquer um. Esse daí já está chegando, falando que vai fazer e acontecer, que vai curar, que vai levantar, que vai fazer cego enxergar, e está todo mundo acreditando nessa bobeira. Até parece que já não teve um monte de falso profeta aí para trás também, trazendo um monte de notícias só para enganar o povo. E diz a Amélia Rodrigues que o sentimento dele ao ouvir falar daquele profeta era de desagrado, quase que aquela coisa assim, de uma certa repulsa, porque no seu entendimento era mais alguém que viria para usurpar, para explorar, para incomodar, ao invés de vir realmente ajudar aquelas pessoas. E ele amava aquelas pessoas. Eram seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos, pessoas que haviam enfrentado as mesmas dificuldades da vida que ele estava enfrentando. Então, assim, ele não sabia nem mesmo entender do porquê que aquilo estava incomodando tanto ele. Mas a Amélia fala que, passado algum tempo, perguntaram para ele, né, você vai amanhã lá ouvir o profeta? E ele, na mesma hora, de jeito nenhum, eu não, para quê? Ouvir mais uma aí? Não vai me adiantar de nada. E ele vai para sua casa, querendo sair de perto daquele povo. Não consegue conciliar o sono. Por mais que ele tentasse, a lembrança de todas aquelas promessas, a lembrança daquele homem que diziam que ia chegar, não saía da sua mente. E isso incomodou ele tanto que, madrugada alta já, ele resolveu, eu vou lá, vou ver o que vai acontecer. Quem é esse cara que está chegando aí, se fosse no nosso dizer de hoje, né? Ela conta que ele toma a direção daquele monte e, aos poucos, outras criaturas foram se juntando a ele naquele caminho. E ele observando um e outro, observando, né, pessoas vindo, às vezes, de vilas um pouco mais afastadas, doentes de toda sorte, viúvas, pobres. Seria como se fosse assim a imagem, né, da penúria, do desespero generalizado. E é interessante que tem um momento que ela fala que ele observava aquela multidão que foi se formando em torno, né, junto com ele, e pela descrição dela, a gente imagina que devia ser algo semelhante à fila de posto de saúde, que está todo mundo precisando ser atendido, impaciente para ser atendido, reclamando cada um mais do que o outro das suas dores, quase que uma competição de sofrimento para ver quem é que sofre mais. Mas a Amélia fala que dentro dessa confusão de coisas, de repente, o profeta, aquele nazareno, chegou. Ela descreve ele, né, a condição física, vai colocar mais ou menos como que ele se apresentava, mas o que chama a nossa atenção é que ela fala que ele era majestático e que só o fato dele estar presente fez com que aquela multidão se asserenasse e silenciasse. Chamou a nossa atenção alguns trechos da fala desse profeta, né? Porque ele vai, no decorrer da sua fala, a narrativa mesmo se encontra na Bíblia, do milagre que vai acontecer,
Mas no decorrer da sua fala, ele vai comentando como que nós, seres humanos, nos prendemos muito mais àqueles prazeres passageiros do que aquilo que é perene, que é duradouro para a vida do espírito. Uma coisa que nos chamou muita atenção logo no início é que ele vira para aquelas pessoas e ele faz um convite. Eu vos convido, e ele fala, para a grande revolução pelo reino de Deus em nós. E aí é interessante a construção da frase, porque são principalmente duas palavrinhas aí dentro que fazem toda a diferença. Convido para a grande revolução pelo reino. Não é a revolução do reino, não é o reino que vai começar um movimento qualquer para de repente surgir aqui. É uma revolução que vai ser feita, né, em nós, nas criaturas, para que a partir daí esse reino possa ser construído junto de nós. E isso nos fez pensar muito nessa situação que nós temos vivido e que tem sido muito falada nos últimos tempos em torno, né, da transição planetária. Porque a maior parte das criaturas que ouvem falar disso estão achando que vai, eu brinquei um dia, Marisa falando que estão achando que vai abrir uma porta mágica, né? E aí a gente fala, por exemplo, uma porta mágica na frente, na saída do Bezerra, que quando você passar por essa porta, você já vai estar no mundo de regeneração. Não é tão simples assim. É necessário que uma revolução aconteça em nós, para que esse reino de Deus se instale junto de nós. O que significa que não são, aliás, que não é, né, o planeta que vai se regenerar e a partir daí os espíritos habitantes dele serão espíritos de um mundo regenerado. São os espíritos que habitam neste planeta que irão se regenerar e, por consequência, a sua morada, a sua escola vai ser uma morada, vai ser uma escola de espíritos regenerados. E isso é muito sério, porque traz a responsabilidade para cada um de nós. O convite desse mestre Jesus era exatamente para que cada um de nós começasse a perceber, né, a fugacidade da vida, a limitação da matéria, e que a gente começasse a depositar as nossas intenções, os nossos desejos naquilo que existe de mais perene. Mas diz a Amélia que, num determinado momento da sua fala, ele é interrompido por uma mãe que está com uma criança. Pela narrativa, a gente imagina que seja uma criança de uns 8, 9 anos de idade, que era cega. E a mãe grita no meio da multidão, interrompendo a fala de Jesus: Mestre, cura minha filha que é cega e eu te seguirei. A fala é só essa. Ela tenta se aproximar, porque nesse momento Jesus dirige os olhos para ela, ela tenta se aproximar junto de Jesus, mas a multidão era muito compacta, né? Estava difícil de passar, e quando aquele pescador, que estava já mais à frente, se dá conta, ele já está quase que com a menina nos braços e vai carregá-la em direção a Jesus. Amélia Rodrigues conta que nesse momento, quando ele se aproxima de Jesus, Jesus olha para ele e a gente fica imaginando, né? Porque a Amélia Rodrigues fala que os olhos de Jesus eram como se fossem duas estrelas engastadas na sua face. Então a gente fica tentando imaginar assim, viajar na possibilidade do brilho, né? Essa transparência dessa alma. E ela fala que nessa hora aquele pescador não sabia dizer se ele ouvia dentro ou fora dele, ou seja, se ele ouvia com os olhos da matéria ou se foi uma fala que ele ouviu com o espírito. Mas o que naquele momento ele escuta é: Simão, eu te conheço desde ontem. Aquele homem que provocava tanta angústia e aversão a ele, estava naquele momento dizendo para ele que o conhecia desde ontem. E esse desde ontem, que Jesus vai repetir também quando o paralítico de Cafarnaum, que é descido, né, lá pelo teto da sua casa, da casa de Simão Pedro, numa cama, quando ele questiona dele, porque Jesus interroga-o diretamente: Natanael, bem Elias, o que desejas, o que queres que eu te faça? E ele vira: que o Senhor me cure, Senhor. Mas o Senhor me conhece? Como que o Senhor sabe o meu nome? E aí Jesus lembra: eu te conheço desde ontem.
Porque esse desde ontem é desde sempre. E aí, no caso de Natanael, ele ainda completa: eu sou o bom pastor e conheço nominalmente cada uma das ovelhas que o Pai me confiou. Isso significa que ele confia e conhece pelo nome cada um de nós. Não só, né, nós que estamos aqui, mas cada um de nós, os espíritos pertencentes a essa humanidade terrestre. Jesus conhece pelo nome. Quando ele vai conversar com a menina e ele cura a menina, na hora que a menina desperta, que ela começa a enxergar e ela se assusta, porque ela era cega de nascença, e corre em direção à sua mãe, diz a Amélia Rodrigues que a mão de Jesus esbarra no braço de Pedro. E aí a gente gosta de colocar a comparação, que é uma comparaçãozinha boba, mas para a gente ter uma ideia disso. Lembra daquela situação da gente estar junto de uma pessoa que mexe muito com a gente? Pode ser um amigo que há muito tempo a gente não vê, ou no caso dos relacionamentos amorosos, quase que aquele choque magnético que dá quando um toca no outro. Pode ser um encontro de mão, e a gente ainda brinca, né? Aquela sensação que mexe, que marca para sempre da mãe ou do pai, que tem pela primeira vez a mãozinha do bebê no meio das mãos da gente. Essas coisas pequenas, e que aquilo traz para a gente uma troca energética profunda. Imagina o que devia ser uma troca energética do Cristo. Porque se tocar na barra do vestido dele já foi suficiente para poder curar a mulher hemorroíça, imagina o choque que Simão levou nesse momento. Amélia Rodrigues fala que quando ele voltou a si, daquele momento de torpor que ele ficou naquela hora, o dia já estava se encaminhando para o fim, o lugar já estava todo vazio e não tinha mais ninguém ali. Ele voltou para sua casa, com aquilo martelando na cabeça dele: como assim desde ontem? Como assim desde ontem? E nos dias que se seguiram, os seus amigos estranharam, porque ele estava muito mais quieto do que o normal. E ele era, até pelo trabalho, né, uma pessoa falante, não era uma pessoa polida de falar baixinho, devagarzinho, não era isso. Até que passou alguns dias, ele estava trabalhando na beira do lago junto com seu irmão, quando ele viu aquele homem se aproximando ao longe. E ele, sorridente, vai direto aos irmãos, a Simão e a André, e já faz o convite: quereis ser pescadores de homens? E aí começa todo o trabalho dos dois. Amélia Rodrigues diz que esse desde ontem marcou a vida de Simão pelo resto da sua existência, porque era como se fosse o reencontro com uma alma muito querida, como realmente foi, né? E o início de um compromisso de amor. Mas ela fala que naquele momento Simão não tinha ainda noção de tudo que ele viria a enfrentar lá pela frente, porque ele foi aprisionado mais de uma vez. Ele passou pela situação de ser veículo tanto de espíritos superiores quanto de espíritos inferiores. Ele caiu nas próprias fragilidades. Ele teve várias vezes a situação de ser aprisionado, de ser açoitado. Ele vai chegar a morrer em Roma, crucificado como Jesus, depois de ser aprisionado junto com a sua família e passar longos dias no cárcere. Toda uma série de sofrimentos foram enfrentados por ele. Ele foi visto com desconfiança por muitos. Ele teve que apaziguar os desentendimentos de vários. Ele teve que ceder em muitas situações. E por que a gente trouxe essa fala de Simão, essa fala da Amélia Rodrigues sobre Simão Pedro? Porque quando aquele homem pergunta para o mensageiro celeste, né, como fazer, né, para encontrar-lhe a presença redentora, a resposta dada por esse mensageiro, e a gente começa a encaminhar para o final da nossa fala com ela, é, na verdade, aquilo que Simão fez ao longo da sua existência e que é o melhor caminho para cada um de nós podermos também percorrer para a gente crescer. Eu não vou falar para a gente ser feliz, não, porque a felicidade ela está no processo vivido com equilíbrio e não necessariamente no se chegar lá na frente, porque a gente vai ver que não é um processo fácil. Diz a Meimei que esse mensageiro celeste se dirige para aquela alma atormentada da seguinte forma: volta ao combate pela vitória do bem e não desfaleças. Do tipo, volta para a luta, acorda e volta para a batalha.
Não está tirando a dor, não está tirando o sofrimento, não está tirando a dificuldade. Volta ao combate pela vitória do bem e não desfaleças. Ele, Jesus, é teu mestre. A terra é a tua escola. O corpo de carne é a tua ferramenta. E a gente esquece que esse corpo aqui é uma ferramenta que nos permite atuar aqui no mundo. E a luta, a de cada um de nós, cada um a seu modo, a luta, a nossa sublime oportunidade de aprender. Se já lhe recolheste a lição, se a gente já conseguiu aprender pelo menos um pouquinho com as lições trazidas pelo Cristo, a sugestão dessa alma é ser um traço dele a cada dia. Lembra o que é traço? Um traço pode ser com aquele grafite mais fininho, um risquinho pequenininho em cima de uma folha qualquer. Não está falando para a gente ser uma cópia de Jesus, porque a gente ainda não consegue ser isso. Não está falando para a gente seguir integralmente tudo aquilo que ele fez, porque a gente ainda não consegue ser isso. A sugestão é, seja um traço, seja uma lembrança pequenininha daquilo que Jesus foi. E ele vai dar sugestões sobre isso. Ama sempre. Ainda que a fogueira da perseguição te elimine a esperança, estende os braços ao próximo sem esmorecer. Ainda que o fel, que o amargor das circunstâncias adversas te envenene a taça de solidariedade e carinho. Ser um raio de luz nas trevas e a mão abnegada que insiste no socorro fraternal, ainda mesmo nos lugares e nas situações em que os outros hajam desistido de auxiliar. Que os outros tenham desistido, tudo bem, é direito deles, mas que a gente não se permita desistir. O convite é esse. O convite a gente pode aceitar ou declinar dele. Vai, esquece-te e ajuda no silêncio, assim como no silêncio recolhes dele o alento de cada instante. Aquele jovem lá atrás ouviu de Chico exatamente isso. Aprenda a esquecer-se. Vai, esquece-te e ajuda no silêncio. Assim como no silêncio recolhes dele o alento de cada instante. Não pretendas improvisar a santidade e nem esperes partilhar-lhe de imediato a glória sublime. A gente ainda não está nesse estágio. Seria a mesma coisa que a gente imaginar que uma criança, mal saída da educação infantil, já pode se igualar a um doutor que já está lá na frente da sua caminhada. Ouve, basta que sejas um traço do Senhor onde estiveres. Diz a Meimei que aos olhos da alma supliciada desapareceu a figura do excelso dispensador dos talentos divinos. Essa alma atormentada viu-se de novo ligada ao corpo, sob desalento inexprimível. Ela não acordou feliz, tranquila, reconfortada, mas ela entendeu o recado. Viu-se de novo religada ao corpo, sob desalento inexprimível. Contudo, ergueu-se, enxugou os olhos doridos e, calando-se, procurou ser um traço do mestre a cada dia. Ela fala que correu célere o tempo. Amou, tolerou, sofreu, engrandeceu-se. Da mesma forma que Simão Pedro aprendeu e amou, tolerou, sofreu e se engrandeceu. O mundo feriu-a de mil modos. Os invernos da experiência enrugaram-lhe a face e pratearam-lhe os cabelos. Mas um momento, porque vai chegar um dia para cada um de nós, não necessariamente na velhice, talvez já tenha chegado em velhices de outras existências, né? Mas um momento surgiu em que os traços do mestre como que se lhe gravaram no íntimo. Viu Jesus com todo o esplendor de sua beleza no espelho da própria mente, porque conseguiu enxergar Jesus dentro de si, no entendimento de que os ensinamentos do Cristo já haviam sido construídos dentro de si. No entanto, não dispunha de palavras para transmitir aos outros qualquer notícia do divino milagre, porque isso é cada um de nós com ele. Quando isso acontecer, a gente vai ser um reflexo dos ensinamentos dele em todos os lugares. Mas esse momento da construção, esse momento do encontro, né, é um momento nosso com ele.
sabia tão somente que transportava no coração as estrelas da alegria e os tesouros do amor. Porque aí é a certeza de que já foi construída em nós a capacidade de amar e as alegrias resultantes dessa possibilidade de doação que cada um de nós vamos aprendendo a permitir que aconteça nas nossas vidas. Que a gente possa fazer um esforço para ser um traço do Mestre a cada dia, mesmo que seja um segundo só no primeiro dia, 2 segundos no dia seguinte, mas que gradativamente a gente possa fazer o esforço de ser um traço do Mestre, até que a gente possa se identificar de tal forma com ele que a gente possa estar na condição de colaboradores da sua obra. Muito obrigada pela atenção.